Vamos lá, Bel. Ok. Pedro querendo me derrubar. Como é que eu ia presencial, Pedro? Pedro. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como o dom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, lembrando, né, que o espírito ele é senhor das suas ações, né? Então, não importa se ele está vinculado ao corpo ou parcialmente desprendido ou totalmente desprendido, ele continua sendo senhor das suas ações e responde por tudo aquilo que ele fizer. Esteja encarnado, desencarnado, emancipado, não importa. Então, o fato dele estar apenas por meio da mediunidade, desse fenômeno sonambúlico, mais distanciado do corpo, vivendo experiências, essas experiências no plano espiritual, elas também vão trazer para o espírito os resultados ou as consequências daquilo que ele está escolhendo durante aquele período. É por isso que ele diz lá, né? Se o sonâmbulo faz da sua faculdade, né, dessa faculdade de sonambulismo, se influencia no estado do seu espírito depois da morte. Ou seja, será que ele vai ser mais feliz ou menos feliz só por ter a mediunidade do sonambulismo? Só por ter exercido o sonambulismo? Não, não só por isso, mas por aquilo que ele fez durante o exercício dessa faculdade. Tudo bem? Ficou claro isso? Alguma pergunta? Mauro, Oi, Ira. Estou perguntando o seguinte, ó. A pessoa que é sonâmbulo quando ele é pequeno e depois não tem mais, depois de adulto, isso significa que ele deixou de ter essa mediunidade ou só está adormecida? Como é que é? Repete, por favor, Ira. Assim, uma pessoa que quando era pequena tinha sonambulismo, muito sonambulismo. Depois de adulto ele esquece, passa deixa de ter esse dom, sei lá se é um dom, essa mediunidade do sonambulismo, ela passa a esquecer, nunca mais teve episódios, e daí o que aconteceu? Ficou adormecido, isso? Não, olha só, primeiro a gente tem que confirmar que tipo de comportamento é esse. Se é um distúrbio do sono, né? Se é algo que ela, na infância, atrapalhava o sono dela e ela acordava, então, em função disso, ou se era, de fato, uma manifestação do fenômeno sonambúlico. Se for de um fenômeno sonambúlico, ele não vai perder naquela encarnação, não. Ela continua com potencialidade, né, de poder exercer e desenvolver essa mediunidade. Agora, se é um distúrbio do sono, se é um sono mais agitado, né, se enquanto criança ela acontece muitas vezes, né, perturbada durante o sono e com isso acordava, e aí essa perturbação deixa de fazer sentido, aí as coisas amenizam, né? Muitas das vezes até cessam. Mas a gente precisa saber como aquilo acontecia para que a gente possa saber separar uma coisa da outra. Ok? Eu tive um irmão que, quando ele era pequeno, isso devia ter acontecido entre os 11 até os 15, 16 anos, mais ou menos, que ele tinha, acontecia. Ele levantava de noite, abria a janela e ficava caminhando assim, no beiral da janela. Ficava caminhando. E o meu pai, ele era um carpinteiro, um dia ele estava construindo um galpão, ele saiu de casa, abriu a porta e o meu pai acordou com o barulho da porta, foi atrás dele, ele foi até, caminhou ali do lado da casa onde tinha o galpão e subiu na escadaria do galpão.
Meu pai chamava, ele não escutava, daí pegou ele, trouxe de volta para casa, botou ele na cama, no outro dia ele não sabia nada, ele não acordou. Isso acontecia muito, ele levantava, caminhava, procurava coisas, abria janelas, portas, mas depois de grande nunca mais aconteceu isso. Mas isso aconteceu até que idade? Então, eu acho que foi, se bem me lembro, porque ele tem 4 anos mais velho que eu, ele devia ter uns 11 até os 15, 16. Quando ele começou a entrar para a adolescência mesmo, depois dos 16, parou. Pelo que você está me dizendo, né, ela tem, sim, características aí do sonambulismo, né? Mas a faculdade ela está aí. Se ela é mediúnica, de fato, ela está aí presente. Por que não teve mais episódios? Eu não sei. Né? Não sei se a espiritualidade achou desnecessário, né, usar essa ferramenta. Né? Não sei. Aí a gente não tem como dizer, né, o porquê que não ocorreu mais manifestações. Mas, pelo que você está me dizendo, e pela idade, né, se ele fosse mais novinho, poderia ser outra interpretação, mas chegou até a idade da adolescência, já é outra visão, né? Ok, podemos seguir? Exato. Mais alguém? Vamos lá, Bel. Terminamos, então, esse item sonambulismo, né? Vamos entrar no item êxtase. 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então, lembrando, né, que nós estamos estudando nesse capítulo os graus de emancipação da alma. Então, quando nós dormimos, nós estamos nos emancipando, né? Ou seja, o nosso espírito, nós, enquanto espíritos, emancipamos do corpo. E isso tem uma gradação, ok? O sonambulismo é um grau maior e o estático ou êxtase é um grau ainda maior, dando mais liberdade ainda ao espírito, ok? Então, é nisso que nós estamos aqui estudando, os graus que o espírito pode alcançar a depender desses fenômenos, né, que nós estamos aí buscando compreender. Tudo bom? Então, ele está falando aqui do estático. Ó. Qual é a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Ele fala lá, ó, é um sonambulismo mais apurado, ou seja, o encarnado que tem essa característica do estático, do êxtase, né, que a gente chama de estático, ele vai ter um grau de liberdade ainda maior, podendo ir, inclusive, a outros mundos, tá? Outras regiões onde o sonâmbulo, por não alcançar essa mesma condição, não chega. Tudo bem aí? Entendemos? Mauro? Oi, diga, Valdemir. Já que você falou em ir a outros mundos, depois a Georgia levantou a mão também, me lembrei da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 2, quando ele narra uma situação em que ele, em estado de êxtase, vai, segundo algumas traduções, ao terceiro céu, segundo outras, ao paraíso, mas ele narra que lá ele vê coisas inefáveis e inenarráveis, coisas que nem é lícito falar, tal o nível de evolução ou o nível de beleza que ele pôde observar nessa viagem dele, né? Viagem aí com aspas, a esse paraíso. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, Paulo escreve isso aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Diga, Georgia. Os dois são, o sonambulismo e o êxtase, eles são naturais ou a gente pode dizer que o êxtase pode ser provocado? Pode acontecer dos dois, né?
No caso do estático, o risco ainda é muito maior, né? Dado o grau dessa liberdade que o espírito pode alcançar, né? Quando ele se dá de maneira natural, esse natural aí, né, nós temos sempre que levar em consideração que existe uma ação espiritual, né, para conduzir esse companheiro. A gente vai ver nas perguntas subsequentes o tamanho do cuidado que se tem que ter quando estamos diante de um estático, tá? Mas toda mediunidade ela pode ser natural ou pode ser induzida, né, na sua manifestação. Ok? Então, vamos lá. 440, vem aí a pergunta que Valdeni estava mencionando: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda são, então, que ainda não estão bastante purificados. Exatamente. Veja como acontece, né? Dado esse grau de maior liberdade, e essa liberdade é sempre relativa, né? Ele consegue perceber, por exemplo, né? Como ou como vivem, né, os espíritos nos mundos felizes, nos mundos ditosos, né? E podem se deslumbrar com isso. E esse é o perigo, né? Porque ele pode se deslumbrar, eu quero ficar aqui, só que você não está em condição de permanecer aqui. É a mesma coisa quando a gente, diante de algum problema, né, que para cada um de nós o nosso problema ele é sempre mais grave, né? E a gente achando que, então, se eu cometer o suicídio, eu acabo com esse problema. É um outro engano imenso. Primeiro que você não vai resolver o problema pelo qual você quer buscar a fuga e vai acrescentar um ainda maior, que é as consequências do gesto, né, do suicídio. Então, no caso do estático, é a mesma coisa. Ele vai estar lá deslumbrado, com uma visão maravilhosa, aquilo que ele deseja, muitas das vezes é projeção da sua vontade, e ele reluta em retornar, podendo, sim, chegar ao caso aí de um desencarne. E vocês acham que um desencarne nessa situação ele vai permanecer aonde ele está? Aonde ele está vislumbrando? Não, com certeza não. Né? Então, a gente precisa compreender isso com muita clareza, né? Para que a gente não caia aí nessas armadilhas que muitas das vezes a gente mesmo cria para nós próprios. Ô, Mauro, Oi. isso seria um suicídio? Olha, dentro de um grau, né, que a gente interprete que eu estou antecipando o meu retorno à vida espiritual, sim. Porque eu não estava na hora de eu desencarnar. Eu estou forçando o meu desencarne. Isso é um suicídio. E vai entrar num grau, né, dentro daquele grau de responsabilidade do espírito diante das suas escolhas. Tem o caso da visão de Pergolesi, né, numa das revistas espíritas, que fala sobre isso, né? Ele fazia música enquanto em êxtase, e numa das que ele entrou em êxtase, ele não voltou. E é narrado como um suicídio. Assim, a gente está desprendido, a gente sabe mais do que nunca que a gente não está voltando para um corpo que a gente está deixando, né? Exatamente. Bem lembrado, Bel. Mauro, Oi, Iria. eu queria perguntar uma coisa. Na pergunta anterior, você falou, daí não deu tempo de eu tirar do mudo aqui para perguntar, você falou que tem também a mediunidade induzida. Não entendi direito essa parte. Poderia dar um exemplo de mediunidade induzida, por favor, que eu não entendi? Lembra que quando nós demos os exemplos dos sonâmbulos, que eu falei que o irmão Walter
né? Tinha lá as irmãs, né, que eram sonâmbulas e que ele induzia elas ao transe mediúnico? Durante o sonambulismo. Não, não. Elas eram médiuns sonâmbulas, sonambúlicas. Sim. E Sim. elas estavam lá assistindo a reunião bonitinha e o irmão Walter induzia o fenômeno através delas. Entendeu? Induzia através do pensamento. Então, apesar delas terem o sonambulismo, elas estavam ali, na boa, de boa, não estavam entrando num estado natural, e sim num estado induzido. Induzido por quem? Por aquele magnetizador, que no caso era o irmão Walter. Mauro, acho que a Iria fez uma pequena confusão entre o fenômeno e o ato em si. Não tem uma mediunidade induzida. Tem um fenômeno mediúnico induzido. Induzido, Um exatamente. sonambulismo induzido. A mediunidade é natural. Tem-se ou não se tem. Exatamente. Agora, a indução ao fenômeno, sim. Ele pode ser espontâneo ou pode ser produzido, induzido, como fez aí o irmão Walter, como fazia Kardec, ou como fazem muitos outros magnetizadores, ou até pessoas que trabalham com isso, que podem induzir ao fenômeno, não induzir ao ato, né? Porque a mediunidade é natural, orgânica, inclusive. Então, por isso não se perde. Entendi. Obrigada. Diga, Bel. Não, eu ia falar exatamente isso. Ou vem naturalmente espontâneo, ou você provoca, você induz pela ação magnética. Foi o que o Valdeni falou. Okay. Desculpa, Bel, entrei na sua frente. Não, para não perder o costume. Para não perder o costume, entrei na sua frente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui no chat. A Regina colocou assim: Mauro, tem a ver com a pergunta 440, a página que o Ronald leu hoje? Não, na verdade, eu não vejo uma relação acho que direta, não. Não. Lá, quem está com a mão levantada é a Angélica. Diga, Angélica. Pergunta 440. Ele fala que o espírito estático pode penetrar, sim, pode visitar, sim, os mundos superiores. Mas isso não é assim para qualquer um também, não, né? Não é que... Eu acho que você tem que ter um certo merecimento, sei lá, para você ir para o mundo superior. Porque eu estou lembrando aqui de um livro do Chico Xavier, acho que é A Vida Escreve. Ele relata o encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus. Ele esteve com Jesus, foi até quando ele decidiu trabalhar em prol, na caridade. Então, para mim, ele estava em êxtase, Eurípides. Então, assim, porque do jeito que ele responde, sim, eles os veem e compreendem a felicidade dos que ali habitam, por isso que gostaria de lá ficar. Eu não sei se não é para qualquer espírito, não é qualquer espírito encarnado que entra em êxtase que vai para um mundo superior. Então, é certo Angélica, isso ou não? Então, a gente vai ver aqui ao longo das perguntas, isso vai ficar mais claro. Realmente, ele vai descrever aqui, pelas respostas dos espíritos, que sim, a depender da necessidade, o espírito pode ser levado a essas visitações, tá? Mas não permanecem, muitas das vezes, nem podem ficar muito tempo, dado exatamente essa condição espiritual que eles ainda não possuem. Ok? Mas a gente vai ver aqui mais à frente, você vai ver que vai esclarecer melhor, tá? Lembrar também, Mauro, que quando Kardec fala aqui o estudo do Livro do Espírito, nós já falamos isso aqui outras vezes, ele faz aqui uma generalização. Sim. Sempre vai depender da evolução. Em qualquer situação, sempre vai depender da evolução. O espírito pode se comunicar? Pode. Mas muitas vezes ele nem sabe que morreu. Então, como é que ele vai se comunicar? Então, nesse caso, ele não pode. Mas, na generalidade, o princípio, sim. Kardec coloca aqui princípios. A partir dos princípios, a gente vai desenvolver isso. Mas nunca pode perder de vista a evolução, o nível de evolução de cada espírito
de que se está tratando naquele momento. Mas aqui eu estou vendo também, é tipo a cenourinha lá na frente que faz o burrinho andar, né? Porque fala aqui, ó, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Então, quer dizer, ele fala aí, ó, você poderia ter tudo isso se você fosse uma pessoa boazinha, fizesse isso, fizesse aquilo. Então, às vezes, é a cenourinha, entendeu? Para fazer a gente andar. Ele mostra aquele paraíso, olha o que você poderia estar aqui, entendeu? Então, tipo assim, não que eu mereça, mas eu estou tão ruim que eu estou precisando disso. Vamos mostrar para ela os campos celestes, ver se ela acorda, né? Tipo a cenourinha. Verdade. Podemos? Vamos lá, Bel. 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Ok, então a gente já viu aí, né, parte da resposta que a Angélica questionou lá anteriormente, né? Então ele vai ver, opa, eu quero ficar aqui, não quero voltar para aquela coisa horrível que eu vivo lá, não. Como é que eu faço para continuar por aqui? Não, olha só, você ainda não tem condição, não. Aquilo que a Isabel falou, estou te mostrando só para você ver, né, o que é uma vida feliz, né, dentro de um mundo melhor, mas isso vai depender da sua reforma. Então, agora volta lá e tenta se esforçar um pouco mais. Aí você volta, né? Muitas vezes você pode ter essa lembrança com maior clareza ou de uma maneira simbólica, né? E aí você vai tomar as medidas que, porventura, você achar que deva tomar, né? De reforma, ou vai permanecer como estava antes, ou vai considerar apenas como um sonho. Ah, tive um sonho bonito, que eu estava no lugar assim assado. Isso vai depender sempre muito desse retorno, né? Tudo bem? Podemos avançar? Mauro, Oi. desculpa, eu tenho que perguntar mais uma coisa sobre a questão do sonambulismo, tá? Que eu fiquei em dúvida e eu lembrei agora que eu tinha anotado, que eu tinha lido esse texto, eu tinha anotado aqui para perguntar. Eu lembrei que quando eu li o livro dos domínios da mediunidade, tem um texto lá que o André Luiz comenta que ele foi assistir uma reunião terrestre, né, junto com o grupo dele lá, que ele estava digamos, de olhômetro, assim, né? E aí ele percebeu que tinha ele chamava de sonambulismo que vaporiza, não, que... Ai, como é que é o nome? Que ele chama de sonambulismo torturado, que sugava a vítima, entendeu? Que o espírito não só usava ele para ensinar, mas também para aproveitar e sugar o torturado. Tem como explicar um pouco essa parte? Ilha, eu desconheço isso. Eu desconheço isso. Eu não teria muito como te ajudar agora, não. Me passa a referência para poder dar uma lida, e aí a gente conversa depois. Deixa eu pegar o livro aqui. Ela está se referindo à mediunidade torturada, não é não? Não, mas... No domínio nos domínios da mediunidade, do Chico, aqui, ó, capítulo 10, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, sonambulismo torturado, ele fala, capítulo 10. E daí ele conta que ele foi para lá, conta como é que foi a reunião lá no centro, onde que ele foi assistir, e daí ele conta que a manifestação do companheiro vampirizava a pessoa que eles iam não só para tratar, mas ele havia percebido, pelo menos foi o que eu entendi, havia percebido que ele também não tinha o objetivo só de socorrer
a pessoa que eles iam tratar, mas também de vampirizar ela. Essa parte eu confesso que não entendi direito. Existe eu quero ler primeiro, porque da Tá, maneira como você está capítulo 10. trazendo, existe uma incoerência. Se alguém vai para tratar, como é que vai para vampirizar? Então, eu quero dar uma lida para entender esse posicionamento, e aí a gente conversa depois, tá bom? Tudo bem, mas não sou eu que estou dizendo, é o André Luiz que está contando no livro. Não, tudo bem, não tem problema não. A gente vai ler lá e depois a gente conversa melhor, tá bom? Obrigado. Vamos adiante? 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o prende ao planeta terreno. Então, vocês vejam aí, né, o grau de cuidado que nós temos que ter, né, com essa questão, principalmente com irmãos que vivenciem essa experiência. Então, quando se faz alguma... Na verdade, de maneira geral, né, quando nós estamos conduzindo um trabalho mediúnico, nós precisamos saber ter uma boa percepção de qual mediunidade nós estamos lidando ali. Se ali é um médium que a gente chama de desdobramento, né, mais erradamente, né, na verdade, é emancipação. Se nós estamos lidando ali com um médium de psicofonia, né, ou de clarividência, clareaudiência, sonambúlico. Né? Por quê? Porque, a depender de cada um desses médios, nós temos que ter os devidos cuidados. Se nós estivermos lidando com um sonâmbulo, nós temos que ter um grau de cuidado. Se sabemos que ali temos um estático, nós temos que ter um cuidado ainda maior. Ok? Então, isso é muito importante. Então, em todo o trabalho mediúnico, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse apreço pelo companheiro e pela faculdade que ele carrega. Por isso que a gente, pelo menos na nossa casa, a gente tem muito cuidado quando chega um companheiro novo, um trabalhador novo, né, para inseri-lo no trabalho mediúnico. Nós temos que conhecer um pouco desse companheiro, das manifestações que, porventura, ele julgue possuir, para que, quando em contato no trabalho mediúnico, a gente tenha ali toda a atenção e o cuidado junto a esse companheiro. Então, Íria, um pouco do que você falou, perguntou, né? Num trabalho mediúnico, como ele chamou aí de sonambulismo sofredor, né? Torturado. Torturado. O médium, quando é porta-voz dos nossos irmãos espirituais, muitas vezes ele também se vê torturado. Não por uma ação intencional dos espíritos, mas pela própria carga, né, que esse irmão traz, né, de sofrimento, de monoideias, de alterações perispirituais, da sua carga vibratória, que, em contato com o médium, no momento da comunicação, do fenômeno lá mediúnico, traz, sim, reflexos ao encarnado. Então, nós temos que ter esse cuidado, muitas das vezes temos que envolvê-lo com os irmãos passistas para dar uma sustentação, para que possamos prestar o auxílio ao irmão espiritual, que precisa, e nós estamos ali para isso, mas também dar o suporte ao médium, né, para que ele se recupere mais brevemente possível, ou até mesmo consiga
lidar naquelas manifestações com menor impacto possível. Tá? Então, esse cuidado ele é muito importante. Por isso que a boa prática, né, nos orienta que nós façamos um trabalho anterior com os pretendentes à reunião mediúnica, né, para que assim a gente consiga enxergar um pouquinho melhor qual é aquela mediunidade e, quando levá-lo à reunião mediúnica, fazê-lo de maneira gradativa, paulatinamente, cercando de cuidados, né? Depois que aquilo amadurece, né, depois que a educação, a mediunidade está, o médium está mais educado, né, aí as coisas vão fluindo de maneira mais tranquila. Tudo bem? Diga, Angélica. Mauro, eu queria entender melhor abandonar o estático a si mesmo, porque para mim uma pessoa que entra em êxtase, para ela ficar um tempo para perder aí para sua alma, deixar definitivamente o corpo, ela teria que estar sozinha. Porque qualquer pessoa que esteja em êxtase e tiver alguém do lado, ele não vai deixar eternamente essa pessoa. E se tiver numa mesa mediúnica, também a reunião dura pouquíssimo tempo. Eu não entendi muito bem, assim, A reunião você ter dura condições... pouco tempo. A reunião dura pouco tempo, mas a condição do Sim, estático pode se prolongar. mas mesmo saindo da reunião, Não, na verdade, se ele permanecer na condição de estático, ele não vai sair da reunião. Ele vai continuar lá no ambiente da reunião. O corpo vai continuar no ambiente da reunião. sim, Ok? mas assim, eu acho difícil a pessoa ficar quanto tempo assim fora do corpo? Eu não sei, eu acho que o Valdenir deve lembrar, acho que foi o Valdenir que contou uma vez. Tem um caso desse, eu não sei qual é a obra, eu vou procurar e vou colocar lá no grupo. Mas tem um caso descrito desse tipo, em que o médium, né, o estático, ficou alguns dias, né, como se estivesse em coma. Como se estivesse em coma. E, na verdade, ele estava emancipado na condição de estático. Então, isso é possível. Não é comum, tá? É uma mediunidade que não é tão comum. Sim, mas estando numa reunião, o dirigente tem que fazer esse médium voltar, não? Então, ele tem que, primeiro, para que vai colocar um estático numa determinada condição? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, se há uma necessidade, né, ou de se observar para trazer informações, ou num processo de tratamento de alguém, né, aí não só o dirigente da reunião do plano físico, mas também o dirigente da reunião do plano espiritual estarão conduzindo esse processo. Aí está ótimo, é o melhor dos mundos, né? E o médium educado na mediunidade, ele não vai, mesmo estando diante de uma visão como essa, né, de maravilhosa e tal, ele está ciente que ele está diante de um trabalho. Esse é um cenário. Outro é o estático, que não tem nada disso. E que também pode entrar num quadro desse. Então, esse que não tem o conhecimento, não está dentro de uma reunião organizada, né, ele pode, porque a faculdade vai lhe permitir, ele pode entrar nesse quadro, ele pode ser levado a determinadas regiões e ficar deslumbrado com aquilo, e aquilo que eu quero, não quero mais voltar, a decisão é minha, não quero, não quero, não quero, levando aí ao sofrimento do corpo, né? Podendo levar, sim, à morte, como diz aqui a pergunta. E lembrando também, que nós vamos ver isso aqui mais para frente, que o espírito ele também cria paisagens, cria cenários, né, dentro da sua realidade. E muitas das vezes ele acha que está vendo um mundo, né, efetivamente um mundo superior, quando, na verdade, ele está retratando o desejo dele. Então, isso precisa estar sempre aí no radar, né, de quem lida com mediunidade. Tudo bem? Então, no caso, Mauro, de uma reunião mediúnica,
O estático, além de obedecer, vamos dizer, seguir as orientações do dirigente da reunião, ele também está amparado pela espiritualidade, não seria assim? Sim, então, o que eu estou falando, numa reunião organizada, né, onde você tem ali o objetivo do trabalho bem definido, né, esse irmão só vai ser acionado diante de uma necessidade concreta. Ninguém, até aqui um estático, vai lá em Mercúrio, vai lá ver o que está passando lá. Não é assim que funciona, né? Não deve ser assim. Então, ele será acionado quando de uma necessidade e, principalmente, com a aquiescência do plano espiritual, porque quem vai estar amparando ele no plano espiritual são os espíritos, né? Que estão ali coordenando, colaborando com o trabalho. Então, isso é muito importante, muito sério, né? Diga, Valdenir. Não, só porque não deve ser assim. Isso é muito importante. Não deve ser assim. E a Angélica, talvez, ela saiba, com certeza, mas não tenha passado pelo seu radar. Muitas reuniões mediúnicas, e são reuniões mediúnicas, não são sérias. Têm objetivos não nobres. E isso pode gerar muitas dificuldades. Me lembro de um artigo na revista Reformador, não vou lembrar a revista, mas que o Hermínio Miranda dizia que o Hitler fazia reunião mediúnica. Então, para ele, uma pessoa morrer ali na reunião mediúnica, desde que trouxesse a informação, não faria a menor diferença. Então, tem reunião mediúnica e reuniões mediúnicas. E a gente não pode esquecer o objetivo da nossa reunião mediúnica. O que é que nós estamos querendo numa reunião mediúnica? O que é que nós estamos buscando? E aí, o que o Mauro falou, não deveria ser dessa maneira, mas em muitas situações elas acabam sendo assim. E aí pode acontecer, é o caso da morte. E o que você falou aí, Mauro, eu me lembrei do caso que a Bel contou aí, lá da revista Espírita, né, do espírito que entra nesse estado de êxtase e não volta. Então, tem a revista Espírita tem algumas narrativas desse gênero aí. Ok, diga, Kátia. Oi, Mauro. É assim, tem muitos médiuns assim, estáticos? Tem muitos sonâmbulos também? Então, comum? eu não posso dizer que seja comum, né, porque, de fato, eu não tenho conhecimento da distribuição da mediunidade por aí. Eu falo das experiências que nós vivemos lá no NEP. Então, lá no NEP, nós tínhamos 3 médiuns sonambúlicas. 3 médiuns sonambúlicos numa casa, para mim, é muito. Né? É muita coisa. E, coincidentemente, 3 mulheres. Né? 3 mulheres. E, assim, agora, eu já conheci... Não, estático não. Eu não conheci. Agora, eu já passei por várias casas, né? Fazendo palestra, conhecendo, ajudando a fundar, e eu não vi nenhuma delas com nenhum médium sonambúlico. Então, depende muito também do objetivo dos trabalhos que aquela casa desenvolve. No caso do NEP, era uma casa de cura, né? Então, o irmão Walter, ele realizava lá muitos fenômenos, especialmente de fenômenos físicos. Realizou materialização, a cura nem se fala, aquilo ali era quase todo dia. E alguns outros fenômenos ele provocava para ensinar, para mostrar como o fenômeno acontecia. Então, diante de um contexto como esse, a espiritualidade conduz ali os irmãos, né, para que estejam dentro de um ambiente que, para eles também, é um ambiente seguro, né, diante de uma condução segura, onde eles possam desenvolver aquela ferramenta e, ao mesmo tempo, servem de laboratório, né, para o aprendizado. Se nós tivéssemos apenas as notícias que Kardec traz aqui nas obras, nós não teríamos muita dificuldade de perceber como isso acontece. Então, os fenômenos precisam ser percebidos, precisam ser ali vivenciados para que a gente entenda, de fato, como é o processo.
mas eu não posso te afirmar que exista muito. A minha experiência, né, ela Sim. mostrou que ele existe, como ele acontece, né, e para a gente serviu com uma grande lição. Aí deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Da mesma maneira que hoje não se tem tantos fenômenos físicos, tantos médiuns de fenômenos físicos, você acha que esses médiuns sonambúlicos e estáticos tiveram mais ação, mais para a época de Kardec, do século XX, e foram se arrefecendo em número à medida em que se fez, que Chico Xavier foi escrevendo os livros, Divaldo escrevendo os livros, como se fosse uma fase? Então, eu creio nisso, sim. A mediunidade, ela foi, eu acho que ainda é um grande farol, né, que chama a atenção para um determinado momento. Então, os fenômenos físicos foi assim, né? As mesas girantes, né? As pancadas, aquilo que não se conseguia explicar, aquilo chamou muita atenção para que nós tivéssemos o advento da doutrina espírita. Hoje nós temos o conhecimento, né? Ou seja, o que nós valorizamos hoje, né? Pelo menos penso eu, é a reforma do indivíduo e não mais os fenômenos propriamente ditos. Os fenômenos cumpriram seu papel. O que hoje existe muito ainda é o quê? É o trabalho da fluidoterapia, dos trabalhos de cura, que, como fenômeno físico, ainda permanecem, porque são necessários ainda, né? Mas, por exemplo, as materializações, né? Então, aí, são raras as casas que fazem e também tem um propósito bem definido, quando acontece. Por exemplo, o Chico fez reunião de materialização, né? O irmão Walter fez reunião de materialização, né? O Peixotinho, quando ele estava encarnado, era uma ferramenta para essas reuniões, mas isso vem diminuindo, porque não é tão mais necessário. Onde nós temos que aplicar agora? É na nossa reforma íntima. Já está tudo aí, né? Agora nós temos que pegar esse conhecimento e trabalhar em cada um de nós. Diga, Íria. Tá bem. Então, eu queria... vocês estavam aqui falando, né, das intenções quando tem uma reunião mediúnica, né? Então, lembrei que eu acho que foi... onde é que foi? Acho que foi na rádio que eu ouvi que nos tempos que existia... Não foi na rádio, não, foi outro lugar. Existia... Moisés, acho que era naquela época, existiam os iniciantes, né? Eram os adivinhos, acho que foi antes de Cristo chegar. Tinha os adivinhos, né? Que eles adivinhavam. E na época que veio as bruxas e que eles diziam que quem adivinhava era bruxas e tal, daí veio a Inquisição. Então, no início, por isso que eu acho que a grande maioria das religiões, elas não entendendo essa parte da mediunidade, que, por sinal, eu acho essa questão da mediunidade, eu quero me aprofundar mais, porque eu acho isso muito interessante, muito lindo isso. Eles proibiram essas reuniões, no início eram cabalísticas, e eu acho que eu li em algum lugar alguma coisa a respeito disso, que eles se reuniam e aí começavam, essas reuniões eram para ajudar, né? Só que aí depois o povo começou a ir lá e perguntar banalidades. Tipo, vocês falam com os espíritos, então começou a perguntar banalidades, e aí perderam. Eles não conseguiram mais ter. Eu acho que essa mediunidade deles caiu fora exatamente por causa da intenção, né? Que, tipo, é a mesma coisa se eu ir lá e querer perguntar para um adivinho qual é os números que vai dar no jogo hoje que eu quero jogar. E aí eles meio que perderam essa, não conseguiam adivinhar mais, aí começavam a inventar. E os católicos, pelo menos, ainda batem muito nessa tecla, que Jesus proibiu, que isso não pode, esse negócio de adivinhos, esse negócio de mediunidade, que isso é contra
que a Igreja Católica é contra isso. Outro dia eu tentei explicar essa coisa para uma pessoa e eles não conseguem entender. Não, isso é proibido, esse negócio não existe. Eu acho que é bem aquilo que o Valdenir falou agorinha, que tem vários tipos de reuniões mediúnicas, né? Foi isso que o Valdenir falou? Ou não? Eu estou enganada? Vai se encontrar ali, fazer uma reunião mediúnica para que intenção? E eu lembro aqui ainda que naquele livro da mediunidade, o André Luiz fala também sobre isso. Ele fala que a mediunidade tem que ir para as praças públicas, que não pode ficar só em centros espíritas, não pode ficar só na igreja, não pode ficar só... Ele fala isso. E eu acho isso muito legal. Não, eu acho que o André não falou exatamente assim, não. Até porque, se ele falar isso, ele está contradizendo uma orientação da doutrina espírita, né? Bom, vou pegar, Mauro, o texto e vou te mandar, mas ele falou isso. Tá bem. Ele falou praças públicas, essa palavra, praças públicas. Mas olha só, a mediunidade ela não é um espetáculo, né? Então, ela deve ser feita de maneira restrita, responsável, né? Não se orienta nem que tenham visitantes. Imagine botar em praça pública, né? Então, acho que tem alguma coisa... Mas Mauro, me perdoa aqui, mas deixa eu te falar. O que eu entendi quando eu li esse livro, bem no início do livro, depois eu vou pegar o texto, vou colocar aí para o grupo, é que ele disse assim, que a mediunidade não pode ser restrita a um grupo religioso. Não, isso é outra coisa. Ele disse, e deve ser jogada à praça pública para todos terem acesso. Isso ele fala. Não, mas olha só, a mediunidade ela não é exclusiva de nenhuma religião. Ela é inerente ao espírito, ao ser humano, ok? Ponto. Isso já populariza a mediunidade. Tanto que Kardec estabeleceu, né, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por definição, médium. Ponto. Então, ele já generalizou essa questão da mediunidade, não definindo para A, B ou C a exclusividade dela. A mediunidade ela se apresenta desde que o homem apareceu na Terra. Ok? Se você olhar lá os povos anteriores a Moisés, você já tinha manifestações mediúnicas. Tinha lá as pitonisas, né, que faziam, tinha os oráculos. Então, todos esses já eram médiuns. Eram médiuns, né? Manifestando ali as suas mediunidades. Então, isso não veio da doutrina espírita para cá, não veio de Jesus para cá, não foi Jesus que proibiu, quem proibiu foi Moisés. Então, existe uma certa confusão nessa interpretação. Ok? O que é certo, é o que a doutrina nos orienta, é que a mediunidade tem que ser feita com seriedade. O recurso principal para uma reunião mediúnica segura é a comunhão das intenções e dos pensamentos. Então, esse é o critério, né? E se você pega esse critério e coloca num ambiente onde você não controla, que é praça pública, né, ou aberto para qualquer um, você não garante esta segurança, né? Então, isso é muito importante, porque você não sabe quem está na reunião, você pode ter ali um visitante, e aquele visitante ser um médium de efeitos físicos, e a espiritualidade se utilizar disso para transformar essa reunião num verdadeiro show de horrores. Então, mesmo que esteja escrito isso lá, que o André Luiz tenha dito isso, eu discordo, e eu acho que ele não falou dessa maneira. Sim, mas eu entendi quando ele fala que deve ser jogado à praça pública, eu acho que não, eu entendi pelo menos no sentido, que não é no sentido de fazer show, mas no sentido de dizer que qualquer um pode ser médium. Ah, mas aí é bem sabe, diferente. nesse sentido, que não precisa ir à igreja, eu entendi pelo menos nesse ponto, que qualquer um, que não precisa ser religioso, que não precisa frequentar reunião mediúnica, que não precisa ser espírita, que não precisa ser católico, que não precisa frequentar igreja nenhuma, até um ateu pode ser mediúnico. Sim.
Eu acho que foi nesse ponto que eu entendi o que o André Luiz disse, quando ele disse que deve ser levado a praças públicas e não somente ao meio religioso. Ok. Ele deve ter querido dizer que deveria ser mais divulgado, talvez, né? Na Isso. intenção Aí a de gente vai ter ficar sido... achando, né? A gente tem que pegar o que o André Luiz falou para que a gente Eu estou interprete procurando diante aqui. daquilo que ele falou. Eu estou Luciana, procurando o você texto. levantou a mão mais de uma vez. O que você quer nos dizer? Luciana da Rocha, que está estreando a nossa sala. Não? Tá bom, fica à vontade, tá? Se quiser perguntar, fique tranquila, à vontade. Aqui a Andréia, né, a irmã da Isabel, botou lá no chat o seguinte: e no caso do meu filho, que quer acordar e não consegue, ele pode não conseguir mesmo? Bom, aqui, Andréia, é diferente. Olha só. Ele talvez não consiga acordar de maneira natural porque ele está vivendo alguma tensão no plano espiritual. E aí o nervosismo atrapalha com que ele retorne. Tanto que nós orientamos lá, ó, quanto mais tranquilidade nós estivermos nessas situações, mais facilmente a gente retoma o controle, né, da situação e retornamos e despertamos, né? É diferente do estático que não quer voltar. É diferente. Aqui o teu filho, pelo que você descreveu para a gente, ele luta para acordar. É diferente. O estático, ele não quer voltar. Então, são caminhos bem diferentes. Então, no caso aqui do seu filho, né, como outras pessoas que nós já conhecemos, que viviam essa dificuldade, né, de dormir e lutar para acordar, o exercício, né, da consciência no momento do sono. Saber, estou dormindo. Tá bom, estou vivendo uma situação aqui difícil, então vou recorrer à prece para que eu possa permitir que os irmãos protetores estejam comigo e me conduzam novamente para o corpo e eu assim desperte com serenidade, né? Agora, se a gente não cria nenhum vínculo com nenhuma proposta religiosa, eu vou me agarrar a quem? Aí sim, e isso tem a ver com a mensagem de abertura. Será que nós estamos nos abrindo para Jesus? Será que nós estamos buscando essa proximidade com Ele? Ou só recorremos na hora que o cinto aperta? Então, isso nós precisamos compreender, porque a espiritualidade ela sempre está ao nosso lado, mas nós permitimos que ela nos alcance, que ela nos ajude, nós damos condição para essa ajuda, tudo isso entra no pacote, né? Olha lá o caso da Joana com o Divaldo. Divaldo chegou na borda de se suicidar, de se jogar lá de cima lá do Pelourinho. E aí os espíritos que estavam ali, né, na rua, né, gritaram para que ele não fizesse isso. E aí ele não faz. Quando ela aparece para ele, diz: mas a senhora deixou? A senhora deixou que eu me matasse? Ele falou: não, essa escolha é sua. Olha quantos espíritos estavam lá vibrando por você. Entende? Então, assim, nós precisamos criar vínculos com alguma coisa que nos dê ou desperte em nós a fé, né? Onde a gente possa buscar o auxílio quando necessário. Mauro, então você está dizendo que quem não tem religião está desamparado? Não. Não estou dizendo isso. Só que a nossa conduta, né, diante de uma proposta é uma, diante de outra é outra, né? Se nós não criamos condições para ouvirmos, né, o auxílio da espiritualidade, a culpa não é da espiritualidade, ela está lá para nos ajudar. A culpa é nossa, que não nos sintonizamos com ela. E assim não vamos perceber o auxílio de fato que está ali presente. Ok? Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Vamos parar, então, na pergunta
443, é isso? Ok. Sim. Então, na semana que vem, estaremos aí estudando a 443. Convidamos a todos que possam já se adiantar nas perguntas e respostas, para que na semana que vem a gente tenha aí já alguma dúvida, né? ou colaboração diante do assunto. Tudo bem? Vamos, então, tirar nossa foto, para eu não esquecer. Quem quiser, pode abrir aí o vídeo. Andréia de Moraes, dá uma olhada no seu WhatsApp, por favor. Não é a prece, não, né? Hein, não, olha lá. Aquele sorteiozinho. Vou olhar. Beijo. Beijo. Foi convidada para uma prece. Bom, gente, Cristina Martins. A bichinha até sumiu, tá vendo? Não. Você assusta a galera, Maurinho. Não, Ainda mais na hora da prece. Ainda mais na hora da prece. Eu quero conhecer a Cristina, está aqui. Sou eu, estou aqui. Que bom. Nem sempre dá para ter câmera, porque, né? O cabelo não ajuda. Que nada, vocês são todas lindas. E os irmãos também. Obrigada. Bom, então vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver se tive resposta aqui da minha pergunta. Lembrando, pessoal, que na quarta-feira nós temos Rádio Rio de Janeiro, né? Por favor, continuem em nossa campanha de fortalecer a nossa rádio, tá bom? E vamos nessa campanha. E amanhã tem Evangelho, né? E amanhã tem o Evangelho. Na nossa campanha aí continuada, tá? Por favor, da rádio e daquela colaboração para as cestas básicas lá dos nossos irmãos necessitados. Tá bom, gente? Então, só para lembrar que a gente não esquecer, aqueles que puderem, a ajuda é muito valiosa para todos os dois casos. Então, vamos fazer a nossa prece no dia de hoje. Alguém está sentindo no coração a vontade de fazer a prece? Ô, Mauro, antes da prece, quero só te dizer que Karina é número quer fazer. 10, sonambulismo torturado, tá? Se quiser, vamos falar na próxima. É o capítulo 10. Eu vou ler lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Karina, então faz a nossa prece. Você levantou a mãozinha. Abre o som. Abre o seu áudio. Deixa eu tentar abrir aqui para você. Espera aí. Eu acho que é telefone, né? O telefone fica difícil abrir. Clica na tela, Karina, e aí clica no microfonezinho que está agora vermelho, com a lista vermelha cruzada. Só toca no microfone. E esse aí foi a câmera. Toca no outro. Do lado. Aí, abriu. Isso, estamos te ouvindo agora. Bom, vou começar nossa prece hoje, primeiro agradecendo, né, mais um estudo de segunda-feira do Livro dos Espíritos, que, vamos dizer assim, é o nosso primeiro ensinamento, principalmente para quem está começando, e nos abre muitos caminhos, né, muitos conhecimentos. Mas hoje, em específico, eu quero pedir a Deus, né, ainda assim, pela Ucrânia. Por quê? Porque eu estive vendo na televisão toda aquela guerra e toda a possibilidade de outros países de ter a bomba nuclear e ter todo o contexto da guerra. Mas também eu vi ali que Deus está nos permitindo que as pessoas elas se unam mais em torno assim da caridade, que a gente possa assim
abrir mais o nosso coração humano para as coisas de Deus. Todas essas tragédias que acontecem pelo próprio mal que o ser humano acarreta dentro de si, por questões materialistas, de poder, nos faz ver o quanto também há de bondade no ser humano e o quanto Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente possa evoluir. E eu acredito que a evolução está acontecendo, realmente eu vejo que nós estamos passando por um momento assim, de regeneração e que tudo pode acontecer, que o ser humano, que a gente possa cada vez mais abrir o coração para Deus, para o conhecimento, para a evolução, que cada um de nós que estamos participando dessa reunião, que a gente possa transmitir para outras pessoas a possibilidade de conhecimento de Deus e da doutrina, porque é o mais importante, e que Deus abençoe a todos nós, toda a nossa família, e que possa fazer com que os corações se rendam à paz, à harmonia e à fé e o amor, principalmente, que é o que a gente tem que passar para todos nós. É isso. Obrigado, Karina. Que assim seja. Que assim seja, que suas palavras sejam ouvidas e criem Que eco, assim seja, graças a onde Deus. quer que ela alcance. Muito obrigado. Gente, um beijo em todos. Uma boa semana, uma semana feliz. Todo mundo, até Boa noite a amanhã. todos. Só lembrando aqui, só um Boa minuto, noite. antes de ir embora. Só um minuto. Eu coloquei lá no grupo, né, alguns materiais sobre os cristais de apatita, né, a epífise, para que a gente possa ouvir e ler. Né? Tem um trecho lá do livro de André Luiz que fala sobre isso, sobre a epífise e mediunidade, e tem os vídeos também. São os vídeos que eu achei com uma abordagem mais simples, tá? E objetivas naquilo que nos interessa, tá bom? Então, podem lá assistir os vídeos, ler o texto, e depois a gente pode discutir sobre isso, tá bom? Um beijo, gente. Uma boa semana. Tudo de bom para todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.